nome é Natália Salazar. E eu sou a Renata Schmidt. E esse é o podcast Pátria Amada Criminal Halloween. Spooky Halloween. Mês de outubro, gente. Não, quando sair não vai ser mês de outubro ainda, sou doida. Never mind. Não. Corta isso, Natália. Oh. Mas quando sair o segundo, vai ser outubro já. Vai ser outubro. Então eu vou começar de novo. E esse é o podcast Pátria Amada Criminal, iniciando a temporada de Halloween. Sim, Spooky Halloween! Quando esse episódio sair ainda não vai ser outubro, mas ele vai iniciar, vai iniciar a nossa temporada de coisas trevosas aqui no podcast e no canal. Sim, só Halloween, gente, só trevosidade e a alegria de ser gótico. Exato. O carnaval gótico começou. Começou e dura o mês inteiro. E dura o mês inteiro. O carnaval dos branquelos começou. É a nossa hora de brilhar. De brilhar no caso de ser tão pálido, de ficar dentro de casa todo o tempo. É, quando a Natália diz brilhar, ela quis dizer refletir, que nem os vampiros cringe de Crepúsculo brilhando no sol, que nem purpurina. Ai, mas hoje a gente tem um tema muito bom. Você trouxe um roteiro que é assim, ó, está sendo aguardado por ouvintes e pela sua amiga Tiaga há muito tempo. É verdade, é muito pedido. Mas antes, a gente quer agradecer vocês por terem votado na gente no Prêmio Melhores Podcasts do Brasil, porque a gente ganhou a primeira fase. Nós fomos os mais votados da primeira fase de votação. Na nossa categoria. Obrigada, gente, por terem votado. A gente ficou até surpresa, na verdade, quando vieram contar pra gente que a gente tinha terminado em primeiro. Foi uma surpresa muito boa. Sim, a gente tá literalmente ganhando essa maratona de chinelo, gente. Sim, a gente tá ganhando a maratona de chinelo que nem o moço do meme. Então vamos pra cima. Acho que agora tem uma segunda fase de votação, é a última. Isso. Eu não tenho Parece certeza. Que tem uma última fase. Eu acho que sim, acho que tem uma última fase de votação. Eles só não. A gente tá gravando esse episódio no dia 26 de setembro. No dia 26 de setembro ainda não estava aberto a segunda fase. Mas é possível que semana que vem já esteja. Eu vou ficar de olho e quando a gente for gravar semana que vem a gente conta como que vai ser. Que a gente ainda não sabe. Eu também não sei. Eu só recebi um e-mail. Você passou da primeira votação. Eu fiquei, Eu nem vi os e-mails, na verdade. Um ouvinte mandou pra gente pelo Instagram. Falou, é super merecido, porque os votos ficam abertos e tal, né? Mandaram pra gente, falaram, super merecido e tal. Eu fiquei sabendo, então, obrigada, gente, por nos avisarem, porque a gente é meio tia. Eu não sabia que eles iam abrir, assim, os resultados, sabe? Achei que eles só iam avisar quem passou, quem não passou, então foi bacana ver. Foi muito legal, gente. Muito obrigada a todo mundo que votou. Sim. Gente, como a Natália falou, chegou o momento, gente. Chegou o momento da gente falar sobre um dos serial killers de maior influência no mundo do entretenimento, que inspirou clássicos do horror como Psicose, O Massacre da Serra Elétrica, O Silêncio dos Inocentes, e cuja biografia foi transformada em uma série da Netflix por ninguém mais, ninguém menos que o Ryan Murphy, né, gente? Que é aí um dos grandes gênios do terror. Pelo menos do terror pra televisão, né? Terror pra televisão, Eu adoro o que o Ryan Murphy faz. Ele é super criticado e tal, mas eu adoro todas as séries dele, todos os trabalhos dele, eu adoro. Então estarei vendo. Ele tem um dom pra falar de crime, né? Ele tem um dom pra falar de tudo que é trevoso, de tudo que as pessoas não querem falar. Sim, E daí algumas pessoas acham que criticam ele dizendo que ele faz tudo pra ganhar dinheiro, como se Hollywood fosse assim o antro da ética. Fosse o altar da ética, entendeu? E ninguém faz nada pra ganhar dinheiro naquele lugar. Então, assim, tipo, eu acho meio paia eu criticar ele, mas enfim. Eu nem sabia que ele era criticado por isso, porque realmente, quem em Hollywood não quer ganhar dinheiro, né? Então, e é tipo, mas a história não foi 100% leal à verdade. Mas, gente, é uma série. É óbvio que não vai ser 100% leal. Então, sei lá. O que vocês acham? Conta pra gente.
Contem pra gente, eu não, tipo, é que eu sou uma pessoa bem alienada, por isso que eu falo, eu não manjo nada do que está acontecendo. Eu gosto das coisas dele, e eu acho que ele faz uma coisa, pelo menos em televisão, ele cria, como é que eu posso dizer? A gente tá num momento do entretenimento em que, pelo menos eu tenho a impressão de que tudo ou é remake de alguma coisa, Sim, ou é sequência de alguma coisa. sim. E ele pega histórias, obviamente, histórias de crimes reais ou histórias, né, inspiradas no lore do terror internacional e tal, mas ele cria coisas novas. Eu acho que a narrativa que ele cria é muito boa. Eu gosto É. muito de como ele conduz a série. E eu Acho gosto que muito que ele fica. gera interesse para temas que são interessantes da vida real. Por exemplo, eu fui pesquisar sobre Roanoke depois de assistir a temporada de Roanoke de American Horror Story. Que é uma das Que, melhores, inclusive. Aquela temporada é uma sim, das melhores. eu gostei bastante daquela temporada. E aí eu fui descobrir um monte de coisa da história da colonização dos Estados Unidos que eu não tinha ideia. Ah, Por conta disso, porque a série foi que me gerou o interesse de ir atrás, mas claro que ele vai mudar a forma que é escrito, né? Até porque a proposta dele não é de fazer um documentário, né? É pra ser uma ficção. então, é uma É isso. série, não é um documentário. Então, eu não sei por que o povo critica É, tanto ele. Eu gosto de como ele conta. sim, sim. Eu não sei ele como pessoa, gente. Ele pode ser uma pessoa horrível. Eu tô Eu falando não só do entendo trabalho nada. dele. É o que eu falei, gente. Ele, sinceramente, eu não sei nada Eu não dele. sei nada também dele como pessoa. Até perdão se a gente estiver falando e ele for uma pessoa horrível e a gente não souber, porque realmente. Eu não tô É. interessada nele como pessoa também. Eu quero que ele se dane. Mas bom, a gente já começou a devagar. Eu nem falei de quem que a gente vai falar. De quem que a gente vai falar, Renata? Senhoras e senhores, bem-vindos ao pesadelo que é a vida de Ed Gein, o açougueiro de Plainfield. Yeah. Minhas fontes para esse episódio foram os livros Arquivos de Lana Kazoy, da Dark Side Books, e o Ed Gein, The Psycho Cannibal, da Chloe Cassadan. Eu usei a biografia do Ed Gein, publicada pelo canal Biography Channel em 2004, o portal biography.com, a base de dados da EBSCO, o The New Zealand Herald, um artigo publicado na edição de dezembro de 57 da revista Time, e algumas fontes secundárias que eu vou citar ao longo da história. Gente, esse episódio vai ser um two-parter, tá? Então, se você é nosso... 2 partes. Vai ter 2 partes, sim. Muito obrigada por me lembrar de traduzir, porque eu esqueço. Vai ter 2 partes, gente. Se você é nosso apoiador, você vai ter acesso à primeira parte, provavelmente no sábado ou no domingo de manhã, e a segunda parte na quarta-feira. Isso. Se você não é nosso apoiador ainda, chegou o momento, porque se você começar a nos apoiar hoje, você consegue ouvir as 2 partes antes da série estrear na Netflix, gente. Porque a série, baseada na vida dele, vai estrear agora no dia 3 de outubro. Então vira apoiador, gente, porque daí você ouve os nossos episódios antes de ir lá ver a série, e daí você volta pra comentar se você gostou do Ryan Murphy ou não. E aí a gente pode conversar, porque como a série ainda não estreou, a gente também não viu. Mas eu tô muito curiosa pra ver, porque é o Charlie Hunnam no papel de Ed Gein, e eu sou apaixonada por ele, gente. O Charlie Hunnam é meu crush eterno da TV. Acho que eu comentei isso em alguns episódios do Velho Testamento. Ele é meu crush master da TV, assim, desde Sons of Anarchy, lá em 2007. Assim, desde que eu era uma adolescente, eu tenho um crush nesse menino. Então, assim, eu tô meio curiosa, mas ao mesmo tempo meio com medo, porque algo me diz que essa série vai estragar o Charlie Hunnam pra mim. Se depois disso você continuar, né, tendo uma crush, ou se você desenvolver um crush durante a série, talvez... Não, o crush já existia, né? Não, mas tô falando, se você ouvir como Ed Gein e continuar gostando dele, assim, de uma Tem forma alguma coisa de errada comigo, né? Daí vamos intensificar a sessão de terapia para 2 vezes por semana, talvez 3, e depois a gente vê o que vai fazer. Nossa, gente, é difícil, viu? Eu tô até com um pouco de medo de assistir, talvez eu nem veja agora, porque eu não sei se eu tô preparada pra essa perda, sabe? Você pode gostar dele antes e depois da série da Ed Gein, mas se durante você assistindo a série você gostar muito dele, de repente vamos intensificar assim, o remedinho, a terapia, vamos conversar com outras pessoas.
Vamos Sim. sair mais de casa. É verdade. Eu vi umas fotos, tá? Até enquanto eu tava pesquisando, eu vi umas fotos e ele ficou muito bem caracterizado. Eu não sei o milagre que fizeram com a maquiagem ali, mas nem parece ele em alguns momentos. É bem bizarro, assim. Mas bem, Começando. bom, gente, a vida do Edward Theodore Ginn foi uma tragédia desde o seu nascimento, em 27 de agosto de 1906, na cidade de Lacoste, em Wisconsin. Ele era o filho caçula da Augusta, uma fanática religiosa com tendências sádicas e provavelmente alguns transtornos mentais não diagnosticados, e do George, um alcoolista com uma timidez e uma passividade patológicas. Uma combinação excelente para um jovem menino. Um pai omisso e É, uma mãe pois é. extremamente controladora. O que poderia dar errado? O que poderia dar errado, né? Então, assim, E uma mãe extremamente religiosa. sim, pois é. Então, como vocês devem imaginar, a infância, tanto do Ed quanto do irmão dele, foi marcada por abusos físicos e verbais, tanto da mãe quanto do pai. Porque, mesmo que o pai dele fosse extremamente omisso, vez por outra ele ia da apatia à violência, normalmente em resposta às agressões físicas e verbais da esposa. E, claro, gente, eu quero deixar muito claro aqui que nada justifica o George ter sido agressivo com os filhos, né? Claro Eu tô que só não. explicando como é que era a dinâmica do casal. É que eu acho importante reforçar isso, porque principalmente depois que a gente foi pra Comic Con e a gente ouviu muito, né, sobre controle coercitivo, é importante falar que normalmente era a Augusta que iniciava as brigas e o Jorge ficava agressivo quando ele reagia. E essas reações tendiam a acontecer quando ele já estava extremamente bêbado. Sim. Mais uma vez, não justifica, só tô falando um pouquinho sobre a dinâmica para vocês entenderem um pouco como é que era a vida naquela casa. Pelo tudo que eu já li e ouvi desse caso, eu acho que a Augusta era aquela mulher infernal que ficava, quando você estava bêbado, ou quando você estava cansado, ou quando você tá, ela ficava infernizando Sim. você até você ter uma Sim. reação. Daí quando você tem a reação, você que tá errado, você que é violento, você que é desgraçado. Exatamente. E daí você que é o endemoniado da casa e ela que é a santa que tá só recebendo a sua violência, tadinha dela, coitada. E esse acontecimento retroalimenta um discurso que ela tem desde sempre, de que ela nunca erra e que ele é um imprestável. E de que homens são todos horríveis. Exatamente, isso. A gente não tem muitas informações sobre a vida do George antes do casamento, mas a gente sabe que a Augusta nasceu Augusta Wilhelmine Lerche em 21 de julho de 1878, também na cidade de Lacoste, e ela era uma entre 8 filhos de pais imigrantes alemães da Prússia. Então, assim, é quando a Alemanha nem chamava Alemanha ainda. E ela, com essa herança, a gente sabe que ela era o quê? Uma grandalhona, igual eu e a Renata. Uma grandalhona. Então, imagina uma grandalhona violenta. Sim. E os pais dela eram praticantes da chamada antiga fé luterana, que era uma versão do luteranismo muito mais conservadora que o luteranismo tradicional. De acordo com essa doutrina, todo pensamento e ação humana estão infectados pelo pecado e por motivos pecaminosos, e por isso toda a humanidade merece a condenação eterna do inferno, da qual você só escapa através da graça divina, da fé e do estudo das escrituras. E assim, gente, eu já comentei algumas vezes que eu não entendo muito sobre as diferentes religiões, que eu não sou uma pessoa muito espiritualizada, que eu nunca estudei muito sobre isso. Então, eu tirei essa descrição de uma matéria sobre Augusta publicada no New Zealand Herald, tá? Essa matéria foi publicada em outubro de 2020 e é ela que descreve um pouco sobre a chamada antiga fé luterana em comparação com o luteranismo tradicional e tal. Então, isso eu peguei de lá. Me perdoem se eu falei alguma besteira, não foi... O intuito não foi de ofender ninguém, é só... Né, esse é o panorama que eles deram. O intuito é ofender a Augusta. Eu nem sabia disso, mas os alemães foram o grupo mais populoso de imigrantes a chegar no Wisconsin no século XIX. Eles foram para lá em massa, né, com o intuito de escapar da devastação causada pela Guerra Franco-Prussiana. Nossa, só travei, só. Com o intuito de escapar da devastação causada pela Guerra Franco-Prussiana que assolava a Europa naquela época.
Então, não demorou muito para que a família da Augusta arranjasse um marido para ela dentro da própria comunidade. Surgia assim a figura do George Philip Guin. Ele era um carpinteiro, filho de mãe alemã, que residia na cidade de Hamburgo, em Wisconsin. Eu nem sabia que tinha um Hamburgo em Nossa. Wisconsin. Então foi um casamento arranjado. Uhum. Eu até desconfio que a gente não sabe, né? A gente meio que supõe, assim. Eu imagino que a Augusta já devia ter a reputação de... Grandalhona violenta. eu acho que ela já devia ter essa reputação de ser difícil. Uhum. Porque deu pra ver que foi o casamento, assim, foi o moço que aceitou. Sim. E foi o moço que aceitou porque ele aceitava tudo. Sim. Então, assim... Porque eles até falam, eles preferiam se casar dentro da comunidade. Ele, no caso, só a mãe dele era alemã, mas já tá tudo certo. A gente precisa casar essa menina. Precisa casar essa grandalhona. Então, seguindo, né, a fé dela, né, o casamento foi arranjado pelos pais, ela não questionou, seguindo os mandamentos, ela obedeceu os pais. Os dois se casaram em 11 de dezembro de 1900, quando Augusta tinha 22 anos. E o Henry George Guin, o primogênito do casal, nasceu pouco tempo depois. Tudo bem, família tradicional, o nome do meio do filho é o nome do pai. Então, bem família tradicional, bem religiosa, tudo bem certinho, bem luteranos. Sim. E eles optaram por se estabelecer na cidade natal da Augusta. Eu imagino que a condição social da Augusta fosse um pouco maior que a dele, o que também contribuía um pouco para essa postura dela de que a Augusta se comportava como se ela tivesse sempre rodeada de imbecis. Era assim que ela se sentia. Para Augusta, todo mundo estava aquém dela. Moralmente inferior. Isso. Ela não fazia nada de errado, todo mundo era moralmente inferior, ela era a pura. Sim. Ela era a escolhida de Deus que fazia tudo e todo mundo ao redor dela era um bando de imbecil incompetente que não ia para o céu porque não era tão puro e maravilhoso quanto ela. E eu acho que eles optaram, a gente não sabe, né, porque a gente não tem muitas informações, mas eu imagino que eles optaram por se estabelecer na cidade natal dela porque a família dela devia ser capaz de dar mais suporte do que a dele. E no início, o George chegou a conseguir alguns trabalhos, né? Ele era carpinteiro de profissão, como eu já comentei, mas além de trabalhar como carpinteiro, ele também trabalhou como curtidor de couro e vendedor de seguros. Entretanto, eventualmente, o vício dele em álcool acabou saindo completamente de controle, a ponto dele não conseguir mais arrumar um emprego fixo. E a Augusta sempre deixou muito claro, tanto para ele quanto para os filhos, que ela só continuava casada com George porque a religião dela considerava o divórcio imoral, mas que se tratava de uma união que se mantinha apenas no papel. Ela falava isso mesmo. Que era um casamento que não era mais consumado, que era um casamento que não existia mais. Porque, nas palavras dela, o George era um fracassado incapaz de conseguir um emprego por não conseguir se manter sóbrio. Bom, gente, deixa só eu fazer um adendo, né? Eu entendo que deve ser muito difícil, tipo, eu entendo que a Augusta, com 2 filhos pequenos e com o marido viciado em álcool e tendo que tocar tudo sozinha, deve ter sido uma situação impossível para ela também. Mas parando, eu tô falando muito da dinâmica deles pra dar pra gente entender uma perspectiva do Ed Gein, como foi crescer nessa casa, tá? Não é necessariamente porque a Augusta é uma figura mais agressiva que o George é necessariamente um santo, não é? Com certeza ele devia fazer várias merdas que a gente nem sabe porque não se fala tanto no episódio também. O ponto é só que era um casal muito tóxico e a gente vai ver que o papel da Augusta para a formação do Ed tem um destaque muito maior do que o papel do George. É por isso que eu entro mais nela, na questão dela, do que na questão do George, tá? Sim, porque o George, ele não era... Ele não influenciava o filho tanto quanto a Augusta. Não. Ele provavelmente era aquele tipo de homem omisso para qual você não pode contar pra nada. E você tem 2 filhos, você tem uma fazenda, você tem isso, você tem aquilo, você tem um monte de coisa para fazer e o homem tá completamente omisso, para ele tá tudo bem, ele não toma atitude para nada e depois ele ainda se vicia em álcool, então é uma situação impossível para ela. Mas ao mesmo tempo, a violência que teve a maior influência no Ed, a gente sabe que veio dela, porque
era bem claro que era dele. Sim. O papel do pai dele era completamente omisso mesmo. Sim, é até difícil a gente falar como o George era, porque ele era de uma timidez tão patológica, realmente, e com a bebida ele ficava tão omisso que a gente tem pouquíssima informação sobre ele, sobre quem ele era. Assim, não dá pra gente saber, porque a maioria do tempo ele tava tentando se fazer invisível. Uhum. Então, E conseguiu. Sim. E aí, nessa fase eles nem estão na fazenda ainda, tá? Aqui eles ainda moram numa casa. Ah, tá. Porque aqui é o momento que eles estão recém-casados, né? Com a família meio que ajudando. Mas a gente vai falar disso agora. Por quê? Porque por volta de 1915, a Augusta decidiu que Lacrosse, que era a cidade em que ela nasceu, né? A cidade que eles viviam e tal, era o equivalente bíblico às cidades de Sodoma e Gomorra. Ela decidiu isso. Do nada, assim. Fontes não foi preciso. E... não, é isso. E é engraçado, porque eu tenho certeza que essa mulher disse isso, porque isso está em todas as fontes. Eles citam em todas as fontes, Augusta decidiu que Lacoste era o equivalente a Sodoma e Gomorra e quis ir embora. Isso está em todo lugar, então em algum momento essa mulher falou isso. Sim. E aí, ela decidiu que a família deveria se mudar para um lugar menor e, em sua visão, mais cristão. Até então, a família se mantinha graças a uma lojinha de conveniência que a Augusta tocava na cidade, e o negócio prosperou o suficiente para a família conseguir comprar uma fazenda de 195 acres nos arredores da cidadezinha de Plainfield, em Wisconsin também, no mesmo estado, que na época tinha cerca de 600 habitantes. 600 habitantes, gente. 600 habitantes. 600 habitantes. Para ela, essa era a maneira mais fácil de impedir que os filhos testemunhassem toda a imoralidade e o pecado da cidade grande. E eu tô rindo falando isso porque na época da nossa história, Lacrosse tinha cerca de 28 mil habitantes. Então. E assim, claro, a gente tá falando de 1915, mas em 1915, Nova York, por exemplo, já tinha 10 milhões de habitantes. Então, mesmo para os padrões daquela época, Lacoste não era uma cidade grande. Não. Mas para ela já era Sodoma e Gomorra. Claro. Ela deve ter visto uma pessoa em situação de rua. Ou ela deve ter, sei lá, visto um gay. Eu acho que nem isso. Ela era extremamente... A gente vai falar disso um pouco mais pra frente também, mas ela era extremamente misógina e ela tinha uma aversão muito grande a sexo. Então ela deve ter visto um casal se beijando na rua, alguma coisa assim, eu imagino. Porque ela odiava a mulher. É muito louco isso, eu não consigo entender. Ela odiava a mulher e ela falava que mulher era um ser feito de pecado que estava no mundo para tentar os homens, e que a única mulher que prestava era ela. Sim. Todas as outras mulheres ou eram sedutoras ou eram trabalhadoras do sexo. Mas ao mesmo tempo ela odiava o homem e ela achava que Também. todos eles eram inúteis. Ou seja, ela não era ela achava que todos os homens ao redor dela eram inúteis, os filhos e o marido. Existiam homens bons no mundo, mulher não, mulher era só ela mesmo. Era só ela Pra mesmo. ela, toda mulher estava no mundo pra querer transar os caras. Pra ela só existia a Jolene no mundo, sabe? Todas eram a Jolene da música da Dolly Parton. Eram umas mulheres que estavam no mundo pra roubar o homem dos outros. Tipo, toda mulher, pra ela era assim, a mulher tá no mundo pra roubar o homem dos outros ou pra levar os homens pro mau caminho. Quem é que quer ter o homem, mulher? Exatamente. Então, assim, é muito louco o raciocínio dela, porque, assim, pra ela, nenhum dos homens da família dela prestava, mas ela não queria nenhuma mulher rodeando os homens dela também. Então, assim, no mundo da Augusta tá todo mundo errado. É isso. E ela tava decidida que a missão dela na Terra era impedir os filhos de terem contato com qualquer tipo de pecado. Ótimo. Quando eles chegaram na fazenda, o Ed tinha 8 anos e o Henry, o irmão mais velho dele, tinha 13. A fazenda não tinha eletricidade, não tinha água encanada, não tinha vizinhos próximos. E pela primeira vez em muito tempo, Augusta ficou feliz ao pensar que ela poderia educar seus filhos da sua própria maneira, sem influência de ninguém. Ai, meu Deus. E para o plano dela ser completo,
ela proibiu que o George interagisse com os filhos. Tipo, era ela que queria criá-los, não era o marido dela. Por quê? Segundo ela, o George iria corrompê-los moralmente com seus vícios. Tá bom, Augusta. Assim, o Ed e o Henry eram obrigados a escutar pelo menos uma passagem bíblica por dia, além das pregações feitas pela Augusta, nas quais ela afirmava que o mundo era composto exclusivamente por pecadores, que os outros homens iriam influenciá-los negativamente e as mulheres iriam levar suas almas para o inferno ao tentá-los com sua sexualidade. Ainda segundo os sermões dela, todo e qualquer desejo sexual deveria ser reprimido, e a punição para quem não o fizesse era o fogo do inferno eterno. O que parece uma alternativa excepcional em comparação a viver com essa grandalhona Exato. violenta É. que não te deixa ter contato com seu pai e ainda fica te dando sermão de como todo mundo é inútil, menos ela. E ela passava esses ensinamentos para os filhos como dogmas. E essa era a verdade absoluta e você não tem espaço para qualquer tipo de debate ou discussão. Na residência dos Guin, a palavra da Augusta era lei e discordar da Augusta era um crime passível de punição. Ótimo. O Ed praticamente não deixava a residência a não ser para ir à escola, onde ele evitava interagir com os colegas para não ser moralmente corrompido por eles. Como é de se imaginar, né, se a gente considerar a forma como ele foi socializado, o Ed Gein era considerado uma criança estranha. Não. Pois é. Como não ser, como ser uma pessoa bem ajustada com uma mãe Pois como é. Augusta? Sim. E assim, gente, algumas fontes até citam que ele tinha... não chega a ser uma má formação, mas ele tinha... Um olho dele era um pouquinho mais fechado que o outro. Isso até é citado em algumas fontes, mas não é por isso que ele era considerado uma criança estranha. Eu não sei como é que eles vão tratar. Eu vi que o Charlie Hunnam na série tá maquiado pra estar com um olho menor que o outro mesmo. Mas pelo que deu a entender, principalmente nos livros que eu li, o motivo pelo qual ele era considerado uma criança estranha não tinha nada a ver com a aparência física dele. Era mais porque ele falava e tinha trejeitos de menina. Provavelmente numa tentativa de imitar Augusta, porque ele cresceu escutando da Augusta que ela era a única pessoa no mundo desprovida de pecado e, consequentemente, o único exemplo a ser seguido. Sim. Então, ele falava e se comportava com os trejeitos dela, o que gerava muita estranheza por parte dos colegas dele. Gente, vamos lembrar que a gente tá... Imagina né, uma em criança 1915. agindo como uma senhora. Uma senhora Carola. Uma senhora Carola. Imagina, é claro, se eu vejo uma criança dessa, hoje em dia eu já vou falar, essa criança é estranha, eu não quero ficar perto dela. E assim, a gente tá falando, né, a Primeira Guerra tá acontecendo aí, a época que o mundo era muito diferente do que é hoje, Muito né, então difícil. gerava uma estranheza. Hoje em dia, achar que essa criança tá possuída, tá mal assombrada. Essa criança que parece uma senhora Carola, falando que eu vou pro inferno. Essa criança com uma energia de senhora Carola saindo de perto de mim pra eu não corrompê-la moralmente. Eu falo, gente, essa criança é estranha. Sim, E falam que às vezes ele tinha crises de gargalhadas maníacas no meio da aula, sem que nenhuma piada ou comentário tivesse sido feito. Ele começava a rir sozinho, do nada. Do nada. A impressão que dava é que ele estava rindo de alguma conversa que ele tinha tido com ele mesmo. Ai, coitado, gente. E assim, como se não bastasse, a Augusta ia buscar ele na escola, né? Porque ele era novo. E ela ia recebê-lo com gritos e xingamentos na frente de todo mundo na saída. Oxe. Vamos, o que você tá demorando pra sair? Já xingando, com quem que você tá conversando? Você não sabe que não é pra você se misturar com essa galera. Ele era recebido com Nossa, era a Dona Florinda, não se mistura com essa gentalha. Meu tesouro. Nossa senhora. Só que era inferno. Assim, só que a Dona Florinda ainda falava meu tesouro. A Augusta ainda tratava eles mal. Não era vem meu tesouro. Você não escuta o que eu falo pra você, que não é pra você se misturar com essa galera? Era no... Com 3 pedras na mão já, sabe?
Isso para uma criança, É. sabe? Qual a necessidade de falar com uma criança dessa forma? É porque, sabe quando a pessoa é muito amarga? E Sei, além dela ser muito amarga, ela não tem em quem soltar essa amargura, sei. por escolhas dela mesmo. Hum. Tipo, você não tem um lugar, tipo, sei lá, você só tem as crianças pra soltar. Então, eu tenho uma teoria sobre mães assim. E é uma teoria que eu tirei da minha cabeça, lendo o que eu leio e estudando o que a gente estuda para o podcast e tal. Mas a gente vê muita mãe muito agressiva com os filhos. Sim. E eu acho que é porque antigamente as mulheres tinham zero poder na sociedade. Sim. O único poder que elas tinham era dentro de casa. E como elas normalmente não tinham mais poder que o marido, o único poder que elas tinham era sobre as crianças. Ah, Então eu acho que antigamente tinha muita mãe assim que era tirana, que hoje em dia você não vê mais. Você vê mãe com vários problemas, mãe narcisista, mãe agressiva, mãe violenta, mas assim, essa tirania, sabe, que ah, certas mulheres tinham, que muita mulher tinha antigamente, eu acho que era de, tipo, eu preciso exercer algum tipo de poder. E eu não pode tenho ser, nenhum na sociedade. pode ser. Então, eu vou ser tirana com quem eu posso. Posso. Pode ser. Faz muito sentido. Faz muito sentido. E não é de surpreender ninguém, né, que nas vezes em que ele tentou interagir com outras crianças, ele acabou sofrendo bullying, o Hum, que acabou reforçando na mente dele as ideias propagadas pela mãe de que as outras pessoas deveriam ser evitadas a todo e qualquer custo. claro. Para os professores, o pequeno Ed, ele era chamado de pequeno Ed porque ele era uma criança muito pequena e ele não virou um homem grande. Ele tinha por volta de 1,70 m quando ele cresceu. Tá. Então ele era chamado assim, né? E para os professores, então, o pequeno Ed era visto como uma criança triste e muito tímida, não apresentando nenhum sinal de agressividade ou violência. Hum, Nesse sentido, a personalidade dele se assimilava muito mais à do pai. hum. O que eu imagino que devia ser uma coisa que ele ouvia muito. Isso devia deixar a Augusta tão irritada. Louca, sim, Louca. sim, Porque era o bebê dela, era o mais novo. é, E ele sim, era igual ao pai. sim. E ele também gostava muito de ler, o Ed, principalmente livros de aventura e revistas de viagem, que ele usava para criar universos alternativos que o permitissem fugir de sua realidade. Os dias eram então marcados por estudo, trabalho na fazenda e suportar os surtos da Augusta, que passava os dias reclamando sobre como tudo e todos estavam cheios de pecado menos ela, e sobre como mulher boa. Nossa, eu tinha até esquecido que eu pus isso, mas ela realmente falava isso. E sobre como mulher boa era mulher morta, Nossa. pois a morte as tornava incapazes de pecarem e tentarem os homens. Então era aquela pegada assim, qualquer coisa podia ser tema, podia ser uma mulher que ela viu andando na rua quando ela foi levar ou buscar eles na escola, podia ser alguém com que ela interagiu naquele trajeto, podia ser algum comentário que o George tivesse feito, tudo era motivo para algum surto. Então os dias eram esses, tudo trabalho e surto. Ai, que desgraça. Pois é. O Henry, que era o irmão mais velho, ele era mais rebelde. Eu não sei se porque quando. A gente não sabe, né? A gente só consegue supor. Eu imagino que quando o Henry era criança, o alcoolismo do George estava um pouco mais sob controle, então ele pegou uma fase um pouco diferente da família, da fase que o Ed pegou. Sim. Ou a gente não sabe, às vezes é uma questão só de personalidade mesmo, que a gente sabe que dos dois, o Henry tinha uma postura muito mais combativa do que o Ed. O Ed aceitava o que a mãe falava, ela falava pra ele era verdade, ele não questionava. O Henry já se rebelava contra os discursos da Augusta. Uhum. E isso acabava separando um pouco os irmãos também, porque o Henry não só discordava, como discordava às vezes na frente da Augusta. Tipo, você está errada, no mundo não é assim. Tipo, nem todo mundo é assim, mãe. Não é todo mundo que tá querendo tentar todo mundo, sabe? E aí eles acabavam
discutindo porque o Ed idolatrava a Augusta considerava ela uma vítima inocente de um mundo cheio do pecado, e eles acabavam discutindo por conta dela, né? Sim. E o George, nessa dinâmica, normalmente estava bêbado demais para tomar qualquer atitude em relação a essa dinâmica familiar tóxica e era frequentemente... sinceramente, é a melhor condição para estar dentro dessa casa. Pior que é. Infelizmente, é que as crianças não podiam fazer nada, mas assim, a única condição saudável para estar dentro dessa casa é bêbado. É verdade. Essa é a única a coisa mais saudável que ele fez para a saúde mental dele foi encher o cu de cachaça Pior que é. e deixar essa doida pra lá. Pior que é. E o papel dele nessa dinâmica era ser usado pela Augusta como exemplo do pecado que tinha que ser evitado, sabe? Você vai acabar que nem ele, e apontar pra ele. Mas imagina você viver com uma pessoa, com uma esposa, mãe dos seus filhos, que vive pra dizer que você é um inútil. Que não te deixa ter contato com seus filhos. Sim. A melhor coisa que você tem que fazer mesmo é ficar bêbado dentro dessa casa. Eu já fiquei bêbada por muito menos. Bom, em 1940, o George morreu de um ataque cardíaco e o Ed e o Henry absorveram as tarefas dele na fazenda. Ele não fazia muitas, mas ele tinha algumas tarefas, tá? Então, assim, a Augusta falava mal dele porque ele tava sempre bêbado, mas não é nem que ele não trampasse, ele trampava na fazenda. Mas não era o suficiente pra ela. Não, do standard dela. Sim. Vai saber qual a qualidade do trabalho dele também. Não devia ser muito boa. Não devia. Os trator tudo bêbado. Não, em nenhum momento eu disse que ele entregava um bom trampo, só que ele fazia umas coisas na fazenda, tá? Não estamos passando muito pano pra esse homem, porque não conhecemos. Mas... Não, a gente só não tem muito o que falar dele, porque ele praticamente não abria a boca. Às vezes ele era uma pessoa horrível, ele só escondia. A gente não sabe o que saía dele quando ele abria a boca. Às vezes, se ele abrisse a boca, a gente ia falar, meu Deus, meu filho, era melhor você ter ficado em silêncio. Às vezes o caso. Continua bebendo, pai. Às vezes essa é a melhor versão dele, a gente não sabe, não sabemos. Então, tá tudo bem também. Às vezes sua melhor versão é quando você fica muito bêbado e fica quieto. Meu Deus. Não sigam esse exemplo, tá, gente? Não sejam como George Ginn, por favor. Enfim. Então, o Henry trabalhava em tempo integral, na fazenda, né, da família, e quando ele tinha tempo livre, ele fazia bicos como handyman pela cidade. No começo, o Ed se dividia entre a escola e o trabalho na fazenda, até que ele se formou e também começou a fazer como o Henry fazia, né? Trabalho a tempo integral na fazenda e depois fazia uns bicos. Só que no caso do Ed, ele fazia bicos tanto como handyman, quanto como babá. Ele trabalhava como babá de crianças da região e era um trabalho que ele apreciava, porque ele se dava muito melhor com crianças do que com adultos. Muito provavelmente porque, dada a forma como ele era tratado pela Augusta, ele ainda apresentava diversos comportamentos bastante infantis. E ele as pessoas gostavam muito dele. Sim. Como babá. As pessoas achavam ele uma pessoa muito dócil, muito querida. Todo mundo que trabalhava com ele gostava dele. Sim. E é uma doideira, porque várias pessoas que descrevem ele ao longo dos anos, descrevem ele como uma pessoa dócil. Dócil, querida, educada. Todo mundo gostava dele. Sim. É muito estranho. É quase como ele não seria um serial killer em outras condições. Não mesmo. Eu acredito piamente que não, mas... Piamente. Sim. Sim. Bom... isso que a gente tá falando aconteceu quando ele tinha 20 e poucos anos, tá? Então, com 20 e poucos anos, ele tinha vários comportamentos que faziam com que ele se identificasse com as crianças de quem ele cuidava. E ele realmente, nesses bicos de babysitter que ele fazia, ele era muito querido tanto pelas crianças de quem ele cuidava, quanto pelas famílias que empregavam ele, né? Eles conseguiram um lugar naquela comunidade, os dois, sabe? Os dois irmãos tinham fama de serem... Eles eram considerados muito isolados, porque eles eram, né? Porque eles moravam fazendo no meio do nada, mas eles eram considerados muito sérios e muito trabalhadores.
Hum, O que é quando você para e pensa numa comunidade rural, né, que a maioria das pessoas ou tem o próprio business ou gera a própria fazenda, né, tipo, você ser chamado pelos outros de um rapaz trabalhador é um super elogio, né, vindo sim, desse contexto. Então eles eram queridos na comunidade em que eles estavam. tá. É, o Henry se preocupava muito com a dependência que o Ed tinha da Augusta. E ele pensava, gente, o meu irmão tem 20 e poucos anos e ele enxerga minha mãe como adoração infantil. Hum. Ele não enxerga os defeitos dela. É uma relação codependente que não pode, não tem como ser saudável. Sim. Como você se relaciona com qualquer pessoa sem saber que a pessoa tem defeito? E o que é mais bizarro é que ele era incapaz de enxergar que a Augusta era abusiva, mesmo que ela fosse absurdamente abusiva com ele também. O que não é tão comum, né? A frase favorita dela para os filhos era: vocês vão se tornar dois fracassados inúteis como o pai de vocês. Ótimo. Ela era o que ela mais gostava de falar para eles, assim. E era uma coisa que o Henry não conseguia entender. Como que ela nos ofende todos os dias e você consegue continuar defendendo essa mulher? Porque o Ed realmente, ele não enxergava, ele achava que quando a Augusta gritava com ele era merecido. Sim, ele internalizava aquilo. Sim. E com a morte do George, o fanatismo da Augusta se acentuou. Eita. Sempre que um dos filhos passava por ela, ela fazia questão de lembrá-los de forma obsessiva sobre a imoralidade do mundo, os perigos do álcool e sobre como todas as mulheres do mundo eram prostitutas imorais, com exceção dela. Nossa, gente, que inferno, né? Prostitutas imorais é termo dela, tá, gente? Não meu. Você não pode pegar uma água na cozinha sem a sua mãe, a grandalhona doida Carola, A grandalhona Carola. a grandalhona Carola, É a grandalhona te Carola, dar sim. uma lição de moral de como você nunca pode ter nenhum relacionamento com mulheres Sim, e de como você sempre vai ser um fracassado. sim. Que E inferno. aí, conforme foi se acentuando o fanatismo da Augusta, o Henry começou a responder também de forma cada vez mais combativa. Então, várias vezes ele questionava e criticava a Augusta abertamente na cara dela, o que deixava o Ed com uma mistura de medo e irritação. Claro. Medo da resposta da Augusta, que ele sabia que ia ser cruel e implacável, e irritação pela audácia do irmão em ousar questionar a santa mãe deles. E quando eles estavam sozinhos, o Henry tentava fazer o Ed enxergar que o comportamento e a visão de mundo da Augusta não eram normais. Mas o Ed rejeitava o discurso do Henry. E pouco a pouco isso foi afastando os dois, a ponto da relação deles se transformar em algo quase hostil. E essa hostilidade, aos poucos, foi se transformando em brigas nas quais o Henry chamava o Ed de filhinho da mamãe. Assim. É. Porque era. O que era. E aí a gente vai para o dia 14 de maio de 1944, quando ocorreu um incêndio em uma área de mata próxima à fazenda, e o Ed e o Henry correram para apagá-lo antes que ele chegasse à fazenda, né? Claro. É uma situação super tensa, gente, porque esses incêndios, eles chamam de wildfire, né? Esses esses incêndios aleatórios que acontecem, assim, no meio do mato são super imprevisíveis e pode se alastrar super rapidamente, né? Sim. É uma parada que acontece meio que até hoje, esse é um negócio bem sério. De acordo com a versão do Ed, eles se separaram para apagar o fogo de forma mais eficiente, um de cada lado do mato, acabaram se perdendo um do outro, e uma vez que as chamas tinham sido completamente extintas, o Ed não conseguiu encontrar o Harry e reportou o desaparecimento para a polícia. Um grupo de busca foi formado, e antes mesmo das buscas se aprofundarem, assim que a polícia saiu, o Ed informou a polícia que tinha encontrado o irmão. O Henry estava morto, deitado em um pedaço de terra que não tinha sido tocado pelo fogo. Ao se aproximarem, os policiais perceberam que ele não apresentava marcas de queimaduras e que ele parecia ter tomado uma pancada forte na cabeça. Em momento algum, os oficiais desconfiaram que o pequeno Ed, com sua voz quase feminina e seus trejeitos delicados, pudesse estar envolvido naquela tragédia. Foi o fogo do Senhor que o queimou. Pois é. O foi fogo pois santo é. que queimou o Henry.
Pois é, foi o fogo do inferno, né? Foi o fogo do inferno. É. O corpo do Henry foi examinado e a causa da morte foi determinada como asfixia por inalação de fumaça. Assim, a polícia concluiu que ele provavelmente caiu enquanto tentava apagar as chamas. O que é plausível. Sim, mas hoje acredita-se que o Henry foi a primeira vítima do Ed Gein, entretanto isso nunca foi confirmado e ele nunca respondeu por esse crime. Uhum. Mas tendo em vista o contexto e tal, a polícia acredita que foi ele mesmo. Até pela forma como ele... Falam que, tipo, o jeito que ele encontrou o corpo foi muito estranho. Sabe? Tipo, olha aqui, olha que meu irmão sumiu, não sei onde ele tá, meu Deus, achei. O que pode acontecer, mas Sim. provavelmente não. Sabendo, assim, em hindsight, sabendo de tudo o que aconteceu depois, é muito difícil que tenha sido uma morte aleatória. Mas uma você sabe morte que acidental. eu desconfio que nem foi de propósito. Eu imagino que eles possam ter brigado, que ele se descontrolou, que ele atacou o irmão caiu, ele saiu de perto, porque ele deve ter ficado chocado com o que ele fez, e quando ele voltou já tinha acontecido, e ele... Não sei. Tipo, ele bateu no irmão, o irmão desmaiou, o irmão tava vivo ainda e inalou fumaça. Eu imagino que tenha sido um negócio acidental, assim. Eu não sei, depois eu vou falar mais por quê, mas eu acho que foi que ele não planejou, sabe? Uhum. Eu não acho que ele tenha planejado, tipo... Porque tem gente que defende que foi ele que pôs fogo no mato, que ele pediu pro irmão apagar, que ele se aproveitou. Eu não acho que tenha... Porque eu acho que, por mais que ele tivesse uma relação hostil com o irmão, era uma pessoa que era desesperada por conexões com outras pessoas. E ele só tinha a mãe e o irmão no mundo, sabe? Então eu não sei se... Eu não sei, mas eu não acredito que tenha sido naquela altura do campeonato um negócio proposital, mas eu posso estar errado. Eu também não acredito que tenha sido proposital. Ou até eu chego a duvidar que tenha sido ele. Não duvidar, mas eu chego a questionar se foi ele ou não. Sim. Bom, gente, acidental ou não, o fato é que finalmente Ed tinha Augusta toda pra si e os dois poderiam viver sozinhos em um mundo livre de pecado. Infelizmente, pro Ed, sua visão de felicidade doméstica não durou muito. Por mais que a Augusta falasse muito mal do Henry, tanto pros outros quanto pro próprio Henry, né? Ela ficou extremamente abalada com a morte do primogênito e, seja pela tristeza, seja pela idade, ela sofreu um AVC pouco tempo depois do enterro. Sabe o que eu fico imaginando também? Falando do argumento de ser... tentando argumentar de que foi ele que matou o irmão. Eu fico imaginando se ele gostando, sendo tão codependente com a Augusta, se ele não ficava ofendido quando o Henry questionava a mãe. E ele falou, e ele pensava, eu vou tirar essa pessoa da vida da minha mãe. Porque essa pessoa tá questionando, essa pessoa tá causando estresse para minha mãe. Então eu vou salvar a minha mãe do meu irmão. Então, pode ser. Tem uma coisa que eu nem tinha colocado no meu roteiro, porque tinha em uma fonte só. Então eu meio que não confiei, sabe? Como não tinha... E eu li 2 livros, não tinha nenhum desses 2 livros. Então, gente, assim, é uma informação à parte que eu encontrei pesquisando. Pode ser real, pode não ser. Falam que teve um momento em que o Henry chegou a planejar fugir de casa com uma mulher casada. Ele é meio que ir embora. E que não dão muitos detalhes, mas a Augusta teria descoberto e denunciado pra polícia, porque era crime na época, né? Era adultério e não sei o que, era considerado um crime. Sim. E aí, por conta disso, a família do cara teria sido avisada e o plano teria sido interrompido. E falam que por muito tempo o Henry ficou com muita raiva da mãe, porque a mãe, a Augusta sendo como é, obviamente ela não escondeu que foi ela que chamou a polícia, né? Claro. Porque era mais uma coisa pra reforçar. Você acha que ela ia perder a oportunidade de falar pro filho que o filho é um pecador e que ela foi lá e fez a coisa certa, né? Claro, ela jamais ia perder. Então, se isso for verdade, eu fico imaginando se o Henry, na raiva,
não pode ter xingado ela de alguma coisa muito pesada pro Ed e o Ed não perdeu a cabeça. Ah, então. Ou se o Ed não viu, tipo, se a Augusta não ficou desesperada quando viu que o Henry estava planejando fugir com uma outra mulher e o Ed não viu o que tinha sido feito com a mãe dele. Fico pensando se isso realmente tiver acontecido, se não pode ter tido alguma influência. Ele pode ter feito pra defender a mãe. Sim, porque eu até fico pensando no lance dela ter ficado abalada e dela acabar sofrendo um AVC, eu fico pensando se não foi um pouco culpa. Se não rolou o pensamento, se ele tivesse fugido com a mulher, ele estaria vivo. Ele estaria vivo, Mas não dá pra gente saber, né? A gente não sabe nem se isso realmente aconteceu, a gente só pode especular e isso não tá nas fontes oficiais, né? Mas fica a informação, talvez. Ela não era uma mulher muito merecedora de empatia. Então, Sim. ela sentiu a culpa que ela merecia ter sentido. Então, enfim, tipo, logo depois que ela teve esse AVC, né, o Ed cuidou dela zelosamente por cerca de 1 ano, até que Augusta teve um segundo AVC e acabou falecendo em 1945. O Ed Gein tinha 39 anos, estava completamente sozinho e não sabia o que fazer consigo mesmo. Foi um momento muito difícil para ele. Você imagina, né? Sim, ele perdeu a família dele inteira. E ele não tem contato com o mundo, porque todo mundo é um pecador e ele precisa se isolar do pecado. Sim. E luto é um negócio que, assim, eu falo, é muito doido. Eu perdi uma pessoa, vai fazer 1 ano agora. E é um negócio que, assim, eu não estava preparada. Eu acho que você nunca tá preparado, né? Mas é uma parada que muda muito o jeito como você enxerga o mundo, assim. E eu fico imaginando como deve ter sido pra ele lidar com isso sozinho e sem nenhum tipo de ferramenta, né? Sem nada. Ele tinha uma fazenda sem eletricidade, sem água encanada, que precisava ser mantida, e a própria cabeça, que já não andava lá muito bem, pelo jeito como ele foi criado. Ele não tinha uma rede social, ele não tinha amigos, ele não tinha terapia, ele não tinha... Ele não tinha nem um CID, ele não tinha nem um diagnóstico, ele não sabia nem o que ele tinha. É pesado. Sim. Então, ele acabou elaborando esse luto, transformando o quarto da mãe, a sala de estar e a sala de jantar da casa em um verdadeiro museu em memória da Augusta. Tudo era mantido meticulosamente no lugar e limpo diariamente. Ele nunca mais usou esses cômodos, a não ser para mantê-los limpos, como a mãe dele gostava. Uhum. Quando não estavam sendo limpos, esses ambientes eram trancados. Ele não aproveitava esses cômodos. O que fazia a isolação dele piorar, porque Sim. agora ele estava em poucos outros cômodos, a casa ainda ficava menor. Sim. Ele conseguiu, em determinado momento, subsídios governamentais para manter a fazenda, porque ele era o único sobrevivente da família, né? Sim. E aí, por conta desses subsídios, ele não precisava mais necessariamente trabalhar nos campos. Uhum. E ele só abandonou a fazenda. Largou mão. O único sustento dele passou a ser, então, os trabalhos de faz-tudo e de babá que ele fazia esporadicamente para vizinhos e conhecidos. O único cômodo da casa que ele ainda usava era a cozinha. Tem algumas fontes que falam que ele usava um pouco uma das salas também, mas basicamente era a cozinha que ele usava. Tanto que ele colocou a cama e os livros e revistas dele na cozinha. Chique. Ele gostava... Ele fez uma kitnet pra ele. Ele fez uma kitnet, ele tinha aquela casa gigantesca e ele fez uma kitnet pra ele, fez a kitnet dele. E ele gostava particularmente de ler sobre crimes. E nas poucas vezes em que ele interagia socialmente com outras pessoas, normalmente na sorveteria da cidade, porque ele não bebia. Uhum. Então ele estava mais na sorveteria do que no bar, por exemplo. Basicamente, sabe quando você tá você vê aquelas pessoas do balcão do bar trocando ideia? Ele fazia isso na sorveteria. Sei. Ai, que... O que já é meio que fora do ambiente, né? O que já tá errado, entendeu? A conversa de bar, ele falando de crime pras crianças na sorveteria, com aquele jeito de criança dele aos 30 anos de idade, quase. Sim. E assim, era uma situação meio surreal, porque às vezes tinha gente conversando na sorveteria e tinha um jornal perto, e ele apontava pro jornal e falava que o autor daquele crime tinha sido ele.
E as crianças, gente, eu só queria comer um sorvete de Não, chocolate. e o pior é que a galera da cidade que tava lá comenta que ouvia isso e dava risada, porque eles falavam que chegava a ser risível você ver aquele homem delicado, franzino, Uhum. que foi feito de saco de pancada pela mãe a vida toda, falando que foi ele que cometeu aqueles atos horríveis de violência descritos no Hum. jornal. Então, ele apontava, ele falava, fui eu, e a galera ria dele. Tá bom, Ed, pega aqui um de vanilla, um de pistache. Era isso, era isso, pequeno Ed. Tudo bem, então foi você, tá? Isso. O que aquelas pessoas não sabiam, entretanto, era que o Ed adquirira alguns gostos, no mínimo peculiares, desde a morte da sua mãe. Por sorvete de nata? Não, digo sorvete de passas ao rum. É peculiar. Passas ao Bem rum é peculiar. peculiar. Sorvete de nata é uma delícia. Eu gosto. Gente, eu gosto de passa no arroz, tá? Eu sei que é polêmico, Polêmico. mas eu preciso dizer que eu gosto de passa no arroz e gosto de passa na farofa. Eu não tanco sorvete de passas ao rum. Não tem nada. As passas não combinam com sorvete. Não existe nada que fique melhor com passas. Não existe. Não existe nada que não. Se você tirar a passa da farofa, ela continua maravilhosa. Tirou a passa do arroz, Sim, é continua verdade. maravilhosa. Nada fica melhor com passas. É verdade. Ah, não, eu gosto da farofa com passa. O docinho da passa dá uma quebrada no salgado da farofa. Mas assim. Bom, eu não posso polemizar muito porque eu gosto de maionese, salada de maionese com maçã, então. Eu não gosto de maçã na salada de maionese. Eu não posso te forçar se tá certo. Enfim. Mas voltando aos os gostos peculiares do Ed Gein não eram por sorvete de passas ao rum e nem por passas, de maneira geral. Quiséramos nós, né, que esse fosse O gosto peculiar. que esse fosse o gosto peculiar desse senhor. Os gostos peculiares dele começaram a surgir nas leituras, né, no começo. As leituras de que ele tanto gostava passaram a incluir material sobre as torturas praticadas durante o regime nazista Uhum. e sobre os caçadores de cabeças dos mares do sul. Eu nem sabia que teve essa tour, mas aparentemente esse foi o nome dado na época a alguns povos da Ásia e da Oceania, conhecidos por suas técnicas de decapitação e embalsamento das cabeças dos inimigos capturados. Sabe quando, por exemplo, a gente chegou a fazer um vídeo sobre isso há um tempo, de um povo que foi eu acho que eram os Sentinelas do Norte, os Sentinelas do Sul, que foi um povo que foi descoberto numa ilha que é em território que é da Sim. Índia, que é um povo que nunca entrou em contato com Sim. ninguém? Vez por outra na história se descobre um povo assim, e aí de repente eles fazem uns artigos tipo com foco meio National Geographic, assim, uma pegada histórica e tal. Pelo que eu entendi, na época do pós-guerra, eles falavam sobre esses caçadores de cabeça. Tá. Eu imagino que porque durante a Segunda Guerra Mundial, muita gente deve ter tido contato com outras culturas nas batalhas que aconteceram fora, né? Da Europa. Que aconteceram que aconteceram fora da Europa. Eu imagino que deve ter sido por isso que eles devem ter tido contato com esse povo. Porque, basicamente, saíram alguns artigos em várias revistas sobre esses caras e o Ed começou a colecionar essas matérias. Ele ficou fascinado por esses povos e essas técnicas de decapitação que eles tinham, que mantinha as cabeças encolhidas. E ele ficou tão encantado com essas histórias que ele chegou a contar sobre os caçadores de cabeças para algumas das crianças de quem ele cuidou. Ai, gente. Então, pois é. E, inclusive, ele mostrou para um menino chamado Bob Hill, filho de um vizinho, uma coleção de cabeças humanas decapitadas, encolhidas, que ele afirmou ter encomendado direto das Filipinas. Nossa, o pesadelo dessa criança, gente. Não, o Bob chegou a contar para os pais dele que ele viu a coleção de cabeça na casa do Ed, mas os pais dele achavam que ele estava inventando e deixaram para lá. É óbvio, porque se uma criança chega para mim falando que viu uma cabeça encolhida da Filipina na casa da babá, eu vou falar, tá bom, filho. Eu vou achar que foi alguma coisa de argila, alguma coisa, um artesanato que a babá chegou e falou, é uma cabeça encolhida da Filipina.
E daí a criança acredita, eu nunca vou acreditar, sabe? Ah, é só uma cabeça encolhida da Filipina. Sabe quando as pessoas mais velhas, quando você é criança, e as pessoas mais velhas inventam umas histórias nada a ver pra você e você acredita naquilo, você acredita naquilo por uns 10 anos até você Sim, ver na internet que não era? sim. Então É, era alguma coisa, não, relaxa, umas cabeças da Filipina, e daí é. era um artesanato, sabe? Umas cambucas, sei lá, que ele comprou na Shein. Não, e como se não bastasse, alguns meses mais tarde, 2 homens passaram na fazenda por algum outro motivo que se perdeu na história, foram resolver alguma coisa, e viram essas cabeças na cabeceira da cama do Ed. Afe Só Maria. que da cozinha, né? Porque eles olhando de lá, eles enxergavam a cozinha e ele só vira fila de cabeça, assim, na cama. E eles achavam que era, tipo, algum tipo de decoração hiperrealista de Halloween. Porque eles estavam lá em outubro. Era o que todo mundo imaginaria. Não. E aí, logo, esses homens comentaram, né? E aí, gente, uma cidade de 600 pessoas. Sim. Obviamente, logo eles ficaram sabendo da história do Bob Hill, do menino, né? E aí, a coleção de cabeças encolhidas do estranho velho Ed, como ele passou a ser conhecido, acabou virando tema de piada na cidade. Ele deve ter Tipo, virado tipo, sabe quando as crianças começam a se comportar mal e a mãe fala, eu vou chamar as cabeças da Filipina do Ed sim, é pra vir isso, te eu vou te deixar lá na pegar. casa do estranho velho Do Ed. estranho velho Ed pra você ficar lá com as cabeças Filipina. E você vai ter que pentear o cabelo das cabeças filipinas do estranho velho Ed. Então, devia ser isso na cidade. Devia, mas, tipo, eu acho mais bizarro que ele passava uma imagem tão inofensiva que ninguém cogitou ninguém pensou em chamar a polícia. Claro. Pessoal, tipo, Se fosse uma pessoa assim normal, mais agressiva, até mais independente, mesmo assim você não ia acreditar pois que é. fosse qualquer outra coisa. E, gente, calma que piora. Por quê? Porque o Ed também se mostrava cada vez mais fascinado pela anatomia feminina Hum, e passou a comprar enciclopédias médicas e livros de anatomia para estudá-la. hum. E foi esse novo hobby que o levou a cultivar uma amizade com o Gus, um coveiro a quem o Ed confidenciou que gostaria de poder fazer experimentos anatômicos com cadáveres. Imagina a surpresa dele quando ele chegou no fascículo V e viu que existia uma vagina. Verdade. No fascículo V da enciclopédia e viu que existia vagina, vulva. Ai, mas eu acho que a Augusta devia falar nesses surtos dela de ficar pregando, porque a galera que quer pregar contra o pecado adora ficar falando umas... Umas obscenidades, não é verdade? Eu acho que ele já devia meio que... É verdade, um povo carol, assim, eles são meio obcecados por obscenidade, né? Eles É porque, adoram vê, quem falar. fala disso o tempo todo é porque pensa nisso o tempo todo. Ah, E ela só falava disso. nossa, gente. Enfim. Enfim. A gente não sabe direito o que o Ed e o Gus conversaram, a gente não sabe se tinha algum tipo de compensação financeira envolvida, não sabemos, gente, a gente não sabe, a figura do Gus é um pouco misteriosa nessa história. Mas o que a gente sabe é que entre 1947 e 1954, o Gus facilitou o acesso e o roubo de pelo menos 40 cadáveres em 3 cemitérios diferentes. Nossa. Ele, inclusive, ajudava o Ed a cavar as covas ainda frescas para ter acesso aos cadáveres. Uhum. O Ed Gein considerava o Gus seu único amigo. Ai, que tristeza. E assim, eu não sei o que é pior, quem faz essa proposta ou quem aceita. Principalmente se quem tá fazendo essa proposta é uma pessoa que é claramente uma pessoa que não tá completamente ali, entendeu? Claramente cresceu num lar estranho, num lar tóxico, que é uma pessoa que é dócil, indefesa, meio estranha, que sofria bullying, que a cidade inteira vê como um cara estranho, um cara isolado no meio do nada, sozinho, que perdeu a família inteira. Ele vem com uns papos estranhos e você fala, sem problemas, vamos à meia-noite. Quero fazer experimentos anatômicos com cadáveres. Sounds bom. great. Tá bom, vamos lá, bora. Se você borar, eu boro. Pois é. E vamos falar mais sobre esse processo, né?
Os alvos, ou seja, as covas que seriam roubadas, né, eram escolhidos pelo sexo, idade e localização. O Ed lia os classificados, né, não, desculpa, os obituários, Uhum. onde procurava por mulheres com a idade aproximada de sua mãe, que fossem sepultadas em cemitérios maiores e distantes de Plainfield, visto que um roubo de sepultura naquela pequena comunidade chamaria muita atenção. Claro. A gente não sabe ao certo tudo que o Ed Gein fazia com esses cadáveres quando os trazia para casa. Ele sempre negou ter feito sexo com eles, alegando que os corpos cheiravam muito mal para que isso fosse possível. Uhum. Mas a gente sabe que... Gente, alerta gatilho, isso vai ficar nojento, tá? Tá. Você foi avisado. Essa é a hora de pular, De pular ou de fora. pausar, ou de adiantar. Você foi avisado, tá bom. O que a gente sabe é que ele retirava as vaginas desses corpos, as embalsamava e guardava em uma caixa de sapatos, juntamente com a vagina de sua mãe, que se destacava das outras por ter sido pintada por ele de prateado, em uma espécie de homenagem macabra. Parece que eu tô chocada, mas é porque eu tenho umas 5 piadas que eu não posso fazer. Achei que era choque. Você tá só engolindo as piadas. Eu tenho umas 5 piadas e todas são horríveis. Esse é o grande crime desse episódio. Sim. E, gente, de acordo com o raciocínio do Ed, uma vez que mulher boa era mulher morta, a Augusta, que ele acreditava continuar observando mesmo depois de morta, não iria se importar dele ter contato com os corpos de mulheres mortas. Claro. Por vezes, o Ed pegava uma dessas vaginas, a colocava dentro de uma calcinha, a vestia e desfilava pela casa, tentando imaginar como seria ter ele mesmo uma vagina. E, mais especificamente, como ele poderia se tornar idêntico à mãe, com todo o seu poder e autoridade. Nossa, gente, é a mente de uma criança. É. E outras vezes, quando ele não estava tão na vibe, por assim dizer, né? Ele se limitava a tirar essas vaginas da caixa e ficar alisando elas por horas, assim. Além das vaginas, ele conservava também as cabeças, os ossos, a pele, os corações, os fígados, né? Vários, e os intestinos. As cabeças ele usava como peças de decoração, como a gente já sabe, né? Uhum. Os ossos eram utilizados na confecção de móveis e as partes moles ele cozinhava e comia. Eu não lembrava que ele era um canibal. As peles, gente, merecem um parágrafo à parte, porque o Ed era completamente fascinado por pele humana, e mais especificamente pela pele feminina. Ele removia completamente a pele dos corpos que roubava, selecionava suas partes favoritas e as costurava como uma espécie de macacão em um velho manequim de costura que ficava num canto da cozinha. Em certas noites, quando estava particularmente inspirado, além de colocar a calcinha com a vagina enfiada, ele vestia esse macacão e dançava, pulava e dava cambalhotas pela casa. E nesses momentos, ele se sentia completo. Um completo psicopata. Eu não sei nem se é psicopata, eu acho que é totalmente Não, fora ele desse... eu não sei nem se a gente pode considerar ele um psicopata. Eu acho que ele é só uma pessoa completamente... Porque parece pra mim... E vai soar que eu acho que durante todo esse episódio parece que a gente tem muita empatia com o Ed. E eu acho que é porque as coisas que ele faz até um determinado momento, tipo, a minha empatia por ele já acabou já faz uns anos. Assim, da vida dele, entendeu? Nos últimos anos da vida dele já acabou a minha empatia, mas eu acho, o que me fascina muito na história do Ed é que as coisas que ele faz não vêm de maldade. Parece que vem de uma curiosidade quase infantil, assim, Sim. uma adoração, uma fascinação por algo que ele nunca tocou, que ele nunca teve acesso. Sim. Talvez ele queria uma namorada, ele queria uma amiga, ele queria uma tia, sabe, uma avó, e ele nunca teve esse contato com mulheres,
e agora, pela primeira vez, ele podia ter contato com elas porque elas estavam mortas e não podiam fazer ele pecar. Sim, Então parece que ele se dava essa permissão porque ele estava desesperado por ter um contato com uma mulher. sim. E é de uma curiosidade, tipo, esse negócio de colocar a calcinha e colocar a vagina dentro, é meio que uma coisa infantil. Sabe, quando você tá descobrindo o seu corpo, quando você imagina como seria ter um pinto, como seria ter uma vagina, como seria ter um peito, umas coisas que vocês, sabe, que a gente passa quando a gente tem, tipo, 8, 9 anos de idade, Sim, que a gente eu não sei, sim, assim, eu não sei dizer, parece que não vem de um lugar de maldade, de psicopatia, de uma coisa maligna, sabe? Parece que vem de uma coisa sim, infantil, de um trauma, sim. uma doença mental absurda. É por isso que eu acho que a gente Ah, tem um pouco, não é que a gente passa pano, é que a gente meio que não consegue julgar ele como a gente julga outros serial killers. sim. Sim, é isso mesmo. É um caso muito interessante mesmo. Acho que todo mundo que tem interesse em, tipo, que estuda e tal, saúde mental, se interessa por esse caso, É, porque realmente tem alguns aspectos que únicos mesmo, né? Porque quando a gente fala de serial killer, tem algumas coisas que a gente percebe que se repetem. O caso dele é muito ímpar. Eu acho que é, não existe. Eu acho que, sei lá, de repente o caso mais parecido que a gente pegou até agora foi aquele da Polônia, sim. Aquele dos foi anos bizarro. 90, vê? É, aquele foi E bizarro. ainda assim não é Mas, exatamente mas porque igual. aquilo lá, naquele caso, tinha maldade. É, Tinha sabe? sim. Aqui é a coisa. Enfim, É não uma sei. doideira. Mas calma que ainda tem chão, gente. Tá, Vamos, né? Vamos. Tem muito chão, nossa. Eu tava me segurando aqui pra não te dar um spoiler, mas a gente vai voltar nesse ponto mais pra frente. tá. Eu tava me segurando pra não atrapalhar Ah, tá. a sua experiência. Os retalhos de pele que sobravam desse macacão, né? Não era todo. Ele sempre separava os melhores pedaços para a roupa dele, né? Pro Uhum. macacão dele. Os retalhos que sobravam eram usados para revestir abajures, poltronas, cadeiras e até mesmo uma bolsa. A gente vai falar da criatividade do Ed Gein para a criação de acessórios de pele humana mais adiante. Project Runway. É. E, gente, pro Ed Gein, esses foram alguns dos anos mais felizes de sua vida. E esse é o fim da parte 1. Uh! Até aqui tá tudo bem, tá? Daqui é só ladeira abaixo. A gente viu até os anos mais felizes da vida dele. Porque até que os piores crimes mesmo é você Violação de destruir. sepultura, né? Então, você destruir corpos, você cavar sepulturas e tudo mais. O que é Sim, um crime horrível, mas não é um crime cruel, não vem de uma crueldade, talvez. sim, Talvez, eu não sei, eu não sou talvez. psicóloga, eu não sei o que eu seja, não sei nada. Eu tô igual o George, eu tô louca pra ficar bêbada, entendeu? Porque Só toda quero fingir que não estou nesse eu lugar. só quero fingir que eu não tô aqui, entendeu? Na presença de Augusta, sabe? Eu só Na quero. presença de Augusto. Então é isso. Eu espero que É vocês tenham isso, gostado. Eu gente. amei, Rê. Você gostou? Eu tô Sim. com medo de ficar meio truncado, porque eu acho que eu Não, tô meio. relaxa. Eu amei. E é uma história que eu já conhecia bastante, mas mesmo assim eu amei. Eu amei Ai, que mesmo. E bom. aprendi. E refleti. E refletir. E refleti. E é E isso. viajei. E E, militei. gente, não esquece que se você é nosso apoiador, na quarta-feira a parte 2 já sai pra você. Esse é o momento. Esse é Esse o é o momento. momento. E é isso. Tchau. Beijos. E se você gostou desse episódio e quer receber conteúdo exclusivo sem comerciais, vá até a Orelo para se tornar um apoiador do Pátria. Você também pode se inscrever no nosso canal do YouTube para episódios inéditos todos os domingos. E agora sim, tchau!